A história começa com o nascimento de Rui, que veio ao mundo no mesmo dia da tragédia de 11 de setembro. Durante seu crescimento, ela demonstrou ser uma menina complicada, que chorava pelos motivos mais estranhos, o que levou sua mãe a consultar diversos especialistas em uma tentativa desesperada de compreendê-la. Ao longo de toda a sua infância, o consumo de medicamentos e compostos químicos se tornou uma rotina inevitável. Semanalmente, sua mãe organizava os comprimidos em um dispensador para garantir que a pequena não esquecesse nenhuma dose. Mas os problemas de Rue não paravam aí. Além de sofrer desmaios espontâneos e ser vítima constante de bullying na escola, ela detestava profundamente cada dia de aula. Todas as manhãs, ela fingia um mal-estar diferente com o único propósito de entrar no banheiro da mãe e roubar alguns comprimidos de Xanax, um ansiolítico poderoso e altamente viciante. Na verdade, Rue não sentia dor física alguma. Ela só tomava os remédios para se manter entorpecida durante o dia e evitar pensar demais enquanto o tempo passava na escola. Naquele dia em particular, seu maior desejo era que a noite chegasse logo para poder ir a uma festa. O plano dela era se drogar com substâncias mais fortes, buscando um escape total com cocaína e abuso de álcool. Rue viveu um episódio muito perigoso, vendo toda a sua vida passar diante dos olhos. Uma semana após o incidente, ela foi internada em um centro de reabilitação, onde ficou sóbria por 3 meses e recebeu sua moeda de abstinência. Ao fim das férias, sua mãe e irmã mais nova a buscaram para levá-la para casa. No caminho, Rue viu Julie pela primeira vez. Era a garota nova do bairro, que se destacava pelo jeito tão peculiar e estranho de se vestir. Assim que sua mãe permitiu que ela saísse sozinha na rua, Rue foi imediatamente visitar Fesco, seu fornecedor habitual, em busca de um pouco de diversão em pó. Ele a colocou a par dos acontecimentos dos últimos meses enquanto ela estava internada. Depois, Rue pediu para ver Ash, o irmão mais novo de Fesco, que na verdade é quem cuida do dinheiro do negócio. O garoto é muito astuto e tem mais experiência no comércio de substâncias que o irmão, que só as usa ocasionalmente. Ash não se importa nem um pouco com o fato de Rue ter acabado de sair da reabilitação. Sem hesitar, ele mostra a mercadoria nova que chegou ao mercado e vende 2 pílulas para ela experimentar. Ao sair, Rue vê Nate, o mais popular da escola, comprando muita bebida alcoólica para a festa de fim de verão. No banco do passageiro está Chris, que cedeu sua casa para a festa, embora pareça preocupado com as possíveis consequências. De repente, Nate avista Jules enquanto ela anda de bicicleta. Com uma atitude hostil, ele acelera o veículo com a intenção de incomodá-la, fazendo com que a jovem perca o equilíbrio e caia. Enquanto Jules se recupera do acidente, detalhes do passado vêm à tona. Ela acabou de se mudar com o pai, que conseguiu a guarda total porque a mãe de Jules tem um histórico complicado de dependência de drogas. Sua única amiga é Cat, uma garota de corpo mais cheio que também sofre bullying por causa do peso. Naquela tarde, ela ajuda Maddie a escolher a roupa perfeita para a festa. Maddie é a garota mais popular da escola, mas Nate acabou de terminar com ela de forma brusca, então ela está decidida a buscar algum tipo de vingança. Mais tarde, quando Rue volta para casa, ela encontra uma mãe furiosa que descobriu o roubo de seus comprimidos. Apesar das ameaças de mandá-la de volta para a reabilitação, Rue a ignora e se tranca em seu quarto. Sabendo que em breve fará um teste de drogas, ela vai até a farmácia para roubar niacina, uma vitamina que espera usar para limpar seu sistema rapidamente. O processo é simples. Uma overdose dos comprimidos, acompanhada do consumo de 3 galões de água por dia, limpa seu sistema em apenas 48 horas. No entanto, existe um grave perigo: a taquicardia resultante e o risco iminente de uma possível morte. O plano alternativo dela inclui Lexi, uma velha amiga, a quem ela pede uma amostra de urina. Lexi concorda em ajudá-la, embora não esconda seu descontentamento pelo fato de Rue continuar usando drogas. Uma vez em casa, Rue prende o recipiente com a urina na perna e tenta escondê-lo o melhor que pode, enquanto sua mãe a observa. Com cuidado, ela espreme devagar o recipiente para finalizar o teste. Nesse momento, vemos um flashback do dia fatídico em que Dia, sua irmã mais nova, a encontrou sofrendo uma overdose no chão do quarto. Esse episódio marcou profundamente toda a sua família, e é a razão pela qual sua mãe vive com o temor constante de que a tragédia se repita. Após alguns minutos de tensão, o teste dá negativo, e Rue recupera sua permissão para sair de casa.
Por outro lado, descobrimos que Jules é uma garota trans que precisa se injetar hormônios com frequência para que sua transição continue. Seu pai realmente se esforça para entendê-la, mas ela continua sendo um completo enigma. Naquela noite, ela mentiu dizendo que ia a uma festa, mas foi para um hotel de beira de estrada encontrar um desconhecido. O desconhecido perguntou a idade dela e ela mentiu sem hesitar. Pouco depois, o homem a pegou por trás e eles tiveram relações de forma agressiva por alguns minutos. Ao terminar o encontro, ela foi direto para a festa. Ao mesmo tempo, a festa na casa de Chris estava no auge. O anfitrião fala para seus amigos sobre Cassie, a garota de quem ele gosta e com quem tem trocado mensagens há semanas. Nesse momento, Nate intervém para dizer que ela é uma qualquer e oferece a ele uma dura dose de realidade. Nate pega seu celular e mostra para ele pelo menos uma dúzia de fotos em que ela aparece sem roupa. O fato de Chris ter acreditado na sua fachada de garota inocente não muda a realidade de que ela é extremamente promíscua. A gota d'água é um vídeo dela tendo intimidade com um sujeito. Essa descoberta muda totalmente a atitude de Chris com Cassie. Por isso, quando ela chega à festa depois, ele fica distante e frio. Apesar da tensão e do desprezo inicial, Cassie consegue o que quer e naquela noite eles têm relações no quarto dele. No caso de Rui, ela decidiu ir andando para a festa porque, quando tenta usar sua bicicleta estando drogada, acaba sofrendo acidentes graves. No meio do caminho, ela encontra Maddie, que decide lhe dar uma carona. Ao chegar ao evento, Rue consumiu a droga que Ash havia lhe dado. A substância fez efeito quase imediatamente, alterando profundamente sua percepção da realidade. Perto dali, Maddie encontrou a forma perfeita de se vingar de Nate por seu desprezo. Ela encontrou o garoto novo e entrou na piscina com ele para fazer sexo à vista de todos os presentes. Nate os descobre, a insulta e em um acesso de raiva incontrolável, começa a destruir a cozinha. Jules estava naquele lugar e Nate tentou humilhá-la na frente da multidão. Mesmo assim, ela pegou uma faca, mostrou ser a mais imprevisível e ameaçou Nate, deixando-o em ridículo diante de todos. Rue vai ao encontro de Jules para perguntar se ela está bem. Nesse momento, descobre que as duas moram na mesma rua e Jules se oferece para levá-la em sua bicicleta. Ao chegar, Rue pede para ficar com ela, pois não quer que sua mãe a veja assim, e ambas cuidam do ferimento de Jules. Na manhã seguinte, Nate volta para casa bastante atordoado e enquanto sobe as escadas, fica olhando para uma foto de família na parede. É aí que a conexão mais sombria é revelada. O homem que Jules conheceu sob um pseudônimo na internet é na verdade o pai de Nate. Em um flashback, vemos Nate com apenas 8 anos entrando escondido no escritório do pai. Ao descobrir a senha do computador, o garoto encontra vídeos privados que seu pai gravava secretamente em viagens para fora da cidade. Essa descoberta mudou sua vida e moldou sua personalidade. Ele cresceu sob pressão para cumprir expectativas impossíveis e esconder a vergonha que sentia da própria família. Desde criança, Nate buscou refúgio em disciplina extrema. Treinava mais que todos e se tornou obcecado em ser o melhor na academia e capitão do time de futebol para sentir que tinha o controle. Nate nunca se sentiu à vontade em vestiários ou espaços de vulnerabilidade com outros homens, pois os segredos do pai causaram um conflito interno profundo. Na sua mente, Nate buscava proteger uma imagem de perfeição e em Maddie encontrou a pessoa ideal para projetar essa vida dos sonhos. Ele até imaginava situações heróicas em que a salvava de perigos, reafirmando seu papel de protetor que sua família nunca teve. Naquela noite, ao ver Maddie com o garoto na piscina, algo quebrou dentro de Nate. Enquanto isso, na casa de Jules, Rue dividiu parte do seu comprimido com ela e as duas viveram uma manhã de absoluta loucura, mergulhadas em intensas alucinações. Os dias seguintes foram marcados por um consumo constante de drogas, acompanhados de explosões violentas de raiva decorrentes do seu vício. Rue chegou até a destruir parte da sua casa, quando sua mãe ameaçou novamente mandá-la para a reabilitação. Naquele dia, tomada pela fúria, ela gritou com Lexi ao receber apoio. Já Nate não consegue esquecer Maddie com o desconhecido da festa. Por causa disso, ele começa a seguir o jovem durante todo o dia, conseguindo descobrir onde ele mora e onde trabalha. Por outro lado, Cat descobre que a noite da festa foi gravada enquanto ela perdia a virgindade com um dos irmãos de Chris. O vídeo se tornou viral e agora é de conhecimento público.
A notícia da garota gordinha tendo relações sexuais se torna o principal assunto da escola e ela se sente péssima. No entanto, a vergonha dura só alguns dias, até surgir algo mais interessante que substitui o escândalo. Ao revisar os comentários, Cat percebe que muitos homens gostam de seu corpo e pagariam para ver mais. Então, ela cria sua própria conta. Alguns dias depois, ela se tornou Thunder Kit Kat, uma verdadeira sensação nos portais adultos e nas transmissões ao vivo, embora sempre mantendo seu rosto oculto. Durante as aulas, um fã lhe ofereceu $100 por 30 minutos de videochamada. Naquela tarde, Rui apareceu de surpresa na casa de Fesco, bem quando ele ia receber seus fornecedores. No início, ele não levou a situação a sério, mas ao ver as armas, percebeu o perigo real. Pouco depois, Mouse chegou, um cara extremamente perigoso que, ao notar a presença de Rui, se aproximou para lhe oferecer uma dose de fentanil. Diante de sua recusa inicial, ele a ameaçou dizendo que iria cortá-la. O fentanil que Rui consumiu custou $600 para Fesco, gerando uma dívida difícil de pagar e colocando ambos em sérios problemas. Simultaneamente, Nate invade a casa do garoto da piscina e o submete usando técnicas que aprendeu nos vídeos do seu pai. Depois, ele o agride brutalmente, parecendo desfrutar sadicamente do momento. Depois ele toma banho, rouba roupas e sai como se nada tivesse ocorrido, vestindo as do garoto da piscina, enquanto as suas ficam sujas de sangue no porta-luvas. Nate busca Maddie naquela noite em sua casa e a leva para um encontro de reconciliação. Por outro lado, Fesco leva Rue até Jules para que ela a vigie enquanto o efeito do fentanil passa. Lá, descobrimos que Jules continua usando o aplicativo para conhecer homens dominantes e que o próximo com quem ela começou a conversar é Nate. Ele conversa com ela todos os dias, mas mentiu sobre seu nome verdadeiro, então Jules não faz ideia de quem ele realmente é. Jules compartilha com Rue cada detalhe das mensagens, inclusive o fato de querer enviar fotos sem roupa, e para isso pede a ajuda dela. Naquela tarde, as duas experimentaram roupas e tiraram fotos de Jules, escolhendo a melhor para mandar ao seu garoto mágico. Enquanto ia até a cozinha pegar um pouco de água, Rue viu os comprimidos do pai de Jules e não conseguiu evitar roubar um, mesmo tendo prometido à mãe que faria um esforço para não recair durante aqueles dias. Na casa de Cat, sua primeira videochamada com um cliente não saiu como esperado. A foto era falsa, mas o dinheiro dele era real. O homem exibiu seus genitais nos primeiros 2 minutos e pediu que ela o xingasse enquanto se masturbava. A cada humilhação que proferia, ganhava mais dinheiro, o que inspirou uma ideia brilhante para seu negócio. Ela se tornou uma dominatrix online e começou a acumular uma fortuna, humilhando homens e cobrando por seus serviços em Bitcoin. Com os lucros, ela renovou seu guarda-roupa com roupas de couro, comprou maquiagem gótica e desenvolveu uma confiança nova e avassaladora. No dia seguinte, Jules volta animada após Tyler marcar um encontro, mas Rue se preocupa e a alerta que é uma má ideia. Rue sente ciúmes por estar apaixonada por Jules e não quer que ela goste de outra pessoa. Isso a leva ao limite, fazendo com que procure Fesco para pedir drogas. O traficante cansado lembra da dívida de $600 e a manda embora. Rue perde o controle e xinga seu melhor amigo, influenciada pelas drogas. Ela bate violentamente na porta por um tempo, mas Fesco não cede. Alguns dias depois, acontece o carnaval da cidade. Fesco e seu irmão alugaram um trailer para vender substâncias ilícitas durante o evento. Bem na frente deles, Nate tem uma discussão acalorada com Maddie, reclamando que ela se vestiu como uma prostituta na noite em que ele planejava apresentá-la formalmente aos pais dele. Nate, furioso, manda ela ir embora, voltar para casa e se trocar ou esquecer o relacionamento deles. Em seguida, ele volta para a barraca dos pais dele, que como todos os anos, estão vendendo chile com carne na feira. Pouco depois, Chris chega com Cassie, mas Nate logo o provoca, perguntando por que não a descartou após usá-la, como supostamente haviam combinado. Nate diz que eles podem fingir ser o casal perfeito, mas isso não muda a reputação dela. As palavras dele causam uma briga amarga entre o casal e Cassie sai chorando. No caminho, ela encontra Maddie, que sugere usarem drogas para esquecer as mágoas. Perto dali, Jules reconhece Cal na barraca de chile e descobre, horrorizada, que o homem com quem esteve no hotel é o pai de Nate.
Rue se recusa a acreditar no começo, mas Jules prova isso se aproximando para falar com ele, deixando-o extremamente nervoso. Sob efeito das substâncias, Maddie arruína a celebração da família de Nate ao vencerem o concurso anual de Chile. Ela insulta gravemente a mãe do namorado, o que obriga Nate a arrastá-la à força para fora do local. Cal aproveita o escândalo e a confusão geral para se afastar da família e ir atrás de Jules. Por um momento, a tensão é tão grande que parece que ele tentará matá-la para silenciá-la, mas ao falar com ela, sua postura muda drasticamente. Ele se mostra submisso, fraco, e implora para que ela não arruine sua vida, revelando seu segredo. Ao amanhecer, Jules vai ao encontro marcado com Tyler. Pouco depois, um carro aparece no local e Nate desce dele, pedindo que ela lhe permita explicar a situação. Ele confessa que se sente confuso, mas admite que só teve uma intenção clara durante todo esse tempo. Em seguida, ele revela friamente que coletou todas as suas conversas e fotos privadas, ameaçando destruir sua vida se ela voltar a se aproximar do pai dele. Se ela alguma vez pensou que ele seria seu príncipe encantado, está muito enganada. Nate deixa claro que destruirá a existência dela e de sua família se ela tentar contato novamente. Ferida e profundamente assustada, Jules procura consolo em Rue e as duas acabam passando a noite juntas. No dia seguinte na escola, Maddie desmaia durante a aula por seguir uma dieta só de líquidos. A enfermeira nota hematomas alarmantes no pescoço dela. Essas marcas foram causadas por Nate na noite anterior, quando ele a arrastou violentamente para fora do estande dos pais dela e a ameaçou de morte por causa do escândalo que ela tinha provocado. Após a descoberta, o diretor avisou a polícia que contatou os pais de Nate. Enquanto mantinham o jovem sob custódia preventiva, já que a mãe de Maddie estava decidida a apresentar queixa criminal. Como Maddie se recusa a cooperar com a investigação, os detetives são obrigados a coletar amostras dela à força. Eles a imobilizam para registrar lesões e tirar fotos para o processo judicial. Nate tenta mentir para os investigadores, mas as provas físicas o incriminam diretamente. Diante disso, a escola estabelece uma política de tolerância zero. Ele é expulso definitivamente do time de futebol e são realizadas palestras contra o abuso físico em todas as salas de aula. Maddie tenta desesperadamente falar com ele, enviando várias mensagens, mas sua família, decidida a protegê-la, a mantém afastada, levando-a a uma profunda espiral de loucura. Apesar de Rue ainda usar drogas, ela segue frequentando as reuniões. É o único lugar, além de estar com Jules, onde sente que a conhecem de verdade. No entanto, Jules ainda não descobriu que ela continua se drogando escondida. Apesar dessa recaída oculta, a vida de Rue melhorou bastante. O tempo de qualidade com Jules faz ela se sentir menos dependente de drogas e agora passa mais tempo com Alexi e com antigas amizades. Naquela noite, todas vão patinar, se divertem e depois passeiam do outro lado da cidade. Enquanto isso, Cal sai de um hotel após o outro, tem um encontro casual com um garoto trans, justamente no momento em que Nate chega ao local. Felizmente, eles não se encontram e o pai mantém seu segredo por mais tempo. Alguns minutos depois, Maddie chega ao quarto e Nate a abraça com uma força desesperada. Alguns dias depois, chega a noite de Halloween e todos se fantasiam com a intenção de se embriagar e cometer loucuras sob o anonimato de suas máscaras. Em sua casa, Cat recebe uma notificação em seu celular que chama muito sua atenção. Alguém pagou absolutamente tudo o que ela tinha no carrinho de compras da Amazon. O valor chegava a milhares de dólares e, em seguida, alguém lhe oferece mais $300 por apenas meia hora do seu tempo. Enquanto pensava, Cat resolveu ir à festa com as outras garotas, decidida a se embriagar para reunir coragem e aceitar a proposta. Nate havia se tornado a ovelha negra da cidade. Seu pai tentou levar a família a um restaurante de luxo, mas foram recusados pelos boatos recentes sobre eles. Na festa também estava Fesco, e Rue aproveitou o momento para se desculpar sinceramente pelos insultos da última vez. Ela disse que não está acostumada à sobriedade e não sentia nada do que falou. No meio do pedido de desculpas, Jules cai acidentalmente na piscina. Ela está completamente bêbada e só fala coisas sem sentido. Pela primeira vez na vida, Rue experimenta na própria pele o que é ter que cuidar de alguém que está no mesmo estado lamentável em que ela costumava estar sempre. Rue tenta tirá-la da água, mas Jules a puxa com força para o fundo.
Uma vez submersas, Jules a beija e Rue não consegue evitar se deixar levar pelo momento. Mas o beijo é demais para ela, que sai da piscina e se tranca no banheiro, totalmente sobrecarregada. Rue sabe que Jules está apaixonada por esse tal Tyler e morre de medo de sair machucada dessa situação. Perto dela estava Cassie, se deixando levar pelo clima da festa e dançando com um garoto novo, ignorando completamente que Chris estava prestes a chegar. Ele começou a vasculhar cada cômodo da casa, e bem quando estava prestes a encontrar Cassie com Daniel, Lexi apareceu para distraí-lo. Ela garantiu que sua irmã não estava se sentindo bem e que já tinha ido para casa, conseguindo salvá-la por enquanto. Dentro do quarto, Cassie recobrou a lucidez e se arrependeu de estar prestes a trair Chris. Nesse instante, Daniel a insultou com desprezo, chamando-a de vadia e acusando-a de fingir ser uma santinha, afirmando que não pretendia perder mais tempo com ela. 24 horas antes da festa, Nate tinha feito outra visita ao garoto da piscina para lhe dar um ultimato com duas opções: assumir a culpa por ter agredido Maddie e causado os hematomas, ou enfrentar uma acusação de estupro pelo que aconteceu na piscina. Nate avisou que Maddie estava pronta para dizer que estava drogada e que ele a forçou. Essas eram suas únicas saídas, e ele tinha até o amanhecer para decidir seu destino. Depois, Nate foi até Jules e a ameaçou, dizendo que divulgaria suas fotos íntimas se ela não depusesse a seu favor. Na manhã seguinte, um jovem se apresenta na delegacia e assume a culpa por todas as acusações de agressão. Com o depoimento de Jules como testemunha presencial, a investigação contra Nate é encerrada e sua reputação mantém-se intacta. Na mesma noite, ele e Maddie entram triunfantes na festa e são celebrados como se nada tivesse ocorrido. Porém, Rue suspeita de algo por trás de tantas coincidências. Com Lexi, ela descobre que o garoto que se entregou se chama Tyler, o mesmo nome usado para enganar Jules online. Rue percebe uma grave irregularidade. Tyler é um adulto de 22 anos e Maddie é menor de idade, o que torna a conexão anterior deles um crime. Rue está convencida de que Nate descobriu isso e usou como uma arma de chantagem para obrigar Tyler a se sacrificar. Mas suas suspeitas não param por aí. Rue acha que Nate também controla Jules. Ela lembra bem da tarde em que fotografou a amiga. Imagens muito pessoais e reveladoras, capturadas em um momento de intimidade, onde Rue até desejava confessar seus sentimentos com um beijo. Ela teme que Nate tenha conseguido essas fotos para chantagear Jules. O afastamento é evidente. Jules está há uma semana evitando Rue e sem responder suas mensagens. Sem contar a ninguém, Jules fugiu para a cidade por alguns dias, buscando refúgio em seus velhos amigos para tentar escapar da rede de manipulação em que Nate a prendeu. Na casa de Cassie, ela reúne suas amigas para pedir conselhos. Seu período atrasou e ela sente que precisa contar a Chris sobre Daniel. Apesar de terem sido só alguns beijos, sente culpa. Naquela mesma noite, ela decide parar de enrolar e confessa a Chris que está atrasada. A reação imediata dele é lembrar que eles são jovens demais. Chris explica que tem a oportunidade de se tornar profissional e chegar à NFL, então não é o momento certo para ter um bebê. Assim que Chris vai embora, Cassie confessa a gravidez para a mãe e implora por ajuda para fazer um aborto. A mãe a acompanha à clínica, onde a equipe médica faz perguntas para garantir que ela concorda totalmente com a decisão antes do procedimento. Fesco ameaça Nate, dizendo que o matará se não se afastar de Rue e seus amigos. No entanto, esse plano dá errado, pois Nate chama a polícia e denuncia a casa dele como um centro de distribuição de drogas. No meio do caos da operação, Fesco e Ash são obrigados a jogar toda a mercadoria no vaso sanitário. São dezenas de milhares de dólares de mouse, um fornecedor perigoso que não aceitará essa grande perda financeira. No dia seguinte, Jules volta da cidade e visita Rue, que acabou de receber alta do hospital após sofrer um forte episódio de abstinência. Rue está há 13 dias sem usar drogas e sente seu corpo reagindo à sobriedade. O retorno de Jules a faz sorrir na hora. É evidente que ela ama profundamente, embora ainda não tenha reunido coragem suficiente para confessar isso. Enquanto isso, nas casas de todas as jovens, cada uma se prepara meticulosamente para o baile de formatura. Elas experimentam seus melhores vestidos, enquanto Nate exibe um terno feito sob medida. Ao mesmo tempo, Fesco coloca um capuz e procura sua arma de fogo. Tudo indica que ele está prestes a cometer um ato perigoso para manter sua família a salvo de ameaças externas.
Já no baile, o grupo de amigas se diverte. Maddie chega sem par e se junta a elas para conversar e se atualizar sobre os últimos acontecimentos. Além disso, ela trouxe garrafas de Gatorade misturadas com um pouco de Molly para que todas entrem no clima rapidamente. Apenas 2 minutos depois, Nate entra acompanhado de outra garota. Nesse instante, é revelado um flashback da última discussão que ele teve com Maddie. Os dois tentavam ter intimidade no quarto, mas Nate não conseguia se concentrar. Quando ela perguntou se ele era gay, ele explodiu de raiva. Ele a mandou embora e trancou-se no banheiro. Naquele momento tenso, Maddie achou um CD escondido em um livro e resolveu levá-lo para descobrir seu conteúdo. Ao chegar em casa, ela assistiu tudo e descobriu o segredo sombrio do sogro com Jules. Nate teve um flashback. Após Maddie sair, seu pai foi ao quarto aconselhá-lo sobre como tratar mulheres. Nesse instante, Nate perdeu o controle, xingou o pai de viado e revelou que sempre soube de suas atividades, tendo assistido a todas as suas fitas perversas, o que desencadeou uma briga violenta entre os dois. A cena é marcada por raiva e frustração sufocantes. Cal decide se retirar antes de cometer uma loucura irreparável, mas Nate permanece no chão, batendo a cabeça repetidamente contra a madeira enquanto grita com um desespero dilacerante. Por outro lado, Fesco seguiu Mouse até a mansão de um homem rico nos arredores da cidade. O plano dele é roubar tudo do homem para não só quitar sua dívida pendente, mas também dobrar o que havia perdido anteriormente. Aproveitando a escuridão da noite, Fesco espera um momento certo. Ele coloca sua arma na nuca do doutor e ordena sob ameaça que coloque todo o dinheiro na bolsa. Nesse momento de extrema tensão, o sujeito tenta pegar uma arma, mas Fesco reage rapidamente, o ataca e o deixa gravemente ferido. Depois, ele pega todo o dinheiro possível e foge da mansão. Ao voltar ao apartamento, encontra Mouse já esperando por ele. Fesco entrega a quantia que deve, mas o perigo persiste, já que um dos maços de dinheiro está visivelmente manchado de sangue. Ao mesmo tempo, Rue confessa a Jules que a ama e propõe que elas fujam juntas para a cidade, para recomeçarem do zero. Jules aceita e arruma suas coisas, mas, justamente quando estão prestes a embarcar no trem, Rue perde a coragem, partindo o coração de Jules, que acaba indo embora sozinha. A primeira temporada termina com uma atividade no grupo de apoio de Rue, onde sua mãe precisa fazer um discurso como se ela tivesse falecido. As palavras dela têm uma emoção devastadora, enquanto Rue imagina todo o mal que ela causou à própria família por causa do vício. Cenas se sucedem, discussões violentas, explosões e até agressões físicas contra sua mãe. Tudo isso enquanto Rue chora inconsolavelmente no caminho de casa por ter arruinado sua chance com Jules. Ao chegar, Rue cheira uma carreira de cocaína e retorna ao mundo autodestrutivo que tentou deixar, perdendo todo o progresso e voltando ao início. A segunda temporada inicia exatamente onde a anterior terminou. Mouse questiona Fesco sobre o dinheiro sujo de sangue, quando Ash surge de repente e ataca ambos com um martelo. Mouse cai pesado como um saco de areia, enquanto seu parceiro termina com o nariz destruído pelos golpes. Dias depois, o cúmplice os levou a outra fornecedora, que exigiu que ficassem nus para garantir que não portavam microfones da polícia. Rue, desesperada por substâncias, insistiu em acompanhá-los. A reunião começou com um clima carregado de violência, mas após explicarem o que aconteceu com Mouse, a mulher aceitou vender mercadoria para eles, usando o dinheiro que tinham roubado do doutor. Uma semana depois, aconteceu uma festa e Rue foi com a intenção de espairecer. Rue não esperava que Jules estivesse presente, então tentou se esconder dela para evitar um encontro constrangedor. Procurando refúgio, Rue entrou no carro de Fesco e lá encontrou uma caixinha com heroína. Apenas 2 minutos depois, saiu do veículo cambaleando, sem rumo. Ela andou pela casa e esbarrou em um garoto na lavanderia. O jovem estava usando cocaína e, como se fosse uma ideia brilhante, Rue decidiu cheirar uma carreira logo depois de ter usado heroína. Essa mistura perigosa começou a provocar reações físicas alarmantes nela. O garoto tenta medir o pulso dela, mas mal consegue sentir um batimento fraco. Nesse momento crítico, Rue consegue dizer para ele procurar um comprimido que ela guardou na meia. Ele encontra o comprimido, esmaga rapidamente com a tela do celular e dá para ela cheirar. Pouco depois, ela se estabiliza, mas está mais dependente do que nunca. Enquanto isso, Nate encontra Cassie em um posto de gasolina próximo.
Ela se sente perdida desde que Chris a deixou, e Nate se aproveita disso. Ele a leva à festa e, ao chegar, os dois se trancam no banheiro para transar. No entanto, pouco depois eles são interrompidos por Maddie, que bate na porta insistentemente, exigindo entrar. Cassie entra em pânico e começa a chorar imediatamente. Maddie é sua melhor amiga e sabe que, se descobrir que ela dormiu com seu namorado, as consequências serão desastrosas. Maddie perde a paciência e Nate, sem opções, deixa ela entrar e sai do banheiro dizendo que a espera na cozinha em 2 minutos, pois tem algo importante para falar. Enquanto Maddie usa o vaso, Cassie fica escondida atrás da cortina da banheira, esforçando-se ao máximo para não fazer barulho. Assim que eles vão embora, ela sai do banheiro, mas dá de cara com Nate e Chris, criando um momento de tensão insuportável. Chris pede uma conversa particular para resolver, mas Cassie fica ainda mais confusa e assustada. Quando Jules encontra Rue, ela está do lado de fora, perto de uma fogueira, fumando maconha. É a terceira substância diferente que ela consome em menos de 1 hora. Jules, chocada, pergunta quando foi que Rue voltou aos vícios. Rue confessa sinceramente que tudo começou no momento em que ela foi embora naquele trem. Pouco depois, Ash aparece, faz um sinal silencioso e Rue se afasta dela. Dentro da casa, Fesco termina sua conversa com Lexi, que começava a se sentir genuinamente atraída por ele. Ele caminha direto até Nate, lembra da promessa que fez de matá-lo e quebra uma garrafa de vidro em sua cabeça. Em seguida, o agride brutalmente na frente de todos os presentes, até que seus punhos ficam encharcados de sangue. Chris intervém para parar o massacre, mas o dano já é irreversível. Nesse momento, Rue lembra com culpa que deveria distrair Chris para Fesco agir, mas esqueceu disso ao beijar Jules. Cassie é a primeira a carregar Nate para levá-lo à emergência. Durante todo o trajeto, Maddie acha o comportamento dela muito suspeito e percebe que sua amiga está envolvida e apavorada com a saúde do namorado. Apesar do rosto de Nate destruído, o coração de Rue começava a se curar. Ela e Jules finalmente estavam juntas e depois de muito tempo, Rue voltava a sorrir. No caso de Maddie, ela passou 2 dias inteiros chorando pelo estado de Nate, enquanto Cassie também não conseguia tirá-lo da cabeça. Ela não podia perguntar por ele diretamente, sem levantar suspeitas, então pediu ajuda a Cat, que prometeu buscar informações, mesmo enfrentando seus próprios problemas. Agora, com um namorado, esconder sua identidade secreta de dominatrix online ficava cada vez mais difícil. Com frequência, Cat sofria estranhas alucinações em que guerreiros vikings assassinavam seu parceiro para depois tomá-la à força. Nate recebeu alta do hospital 3 dias depois, e Cassie começou a ligar para ele compulsivamente a toda hora. Ele, irritado, avisou que ela parasse com isso ou Maddie acabaria percebendo e daria uma surra nela. Naquela mesma tarde, Cal visitou as garotas e ameaçou envolver a polícia se Cassie não revelasse quem tinha atacado seu filho. Ela, tentando ganhar a aprovação do seu futuro sogro, acabou delatando Fesco. Isso provocou uma forte discussão com sua irmã Lexi, que ainda acreditava que Fesco era um cara gentil que realmente tinha se interessado por ela. Longe dali, Rue passava mais tempo com Elliot Edwin, o garoto da lavanderia. Como ele sempre tinha drogas, logo viraram melhores amigos. Quando Elliot conheceu Jules, Rue a apresentou só como amiga, pois estava nervosa e não queria expor o relacionamento, o que Jules não gostou, embora tenha preferido esconder seu incômodo naquele momento. Enquanto Rue enfrenta problemas com Jules e sai no meio da noite para vê-la, ela acidentalmente vê Cassie saindo escondida de casa para entrar na caminhonete de Nate. O garoto ignora as ligações insistentes de Maddie enquanto está com ela, mas Cassie não se arrepende do que fazem. Para ela, Nate é o garoto dos sonhos e ela garante que ele vale qualquer risco. Simultaneamente, Lexi se veste de forma provocante e visita Fesco em sua loja, justamente no momento em que Cal chega com a intenção de vingar seu filho. Cal fica de frente para Fesco e o encara com uma intensidade gelada por vários segundos. Depois coloca a mão dentro do casaco de forma ameaçadora. Atrás das prateleiras, Ash já está com o dedo no gatilho da arma, pronto para atirar, mas Cal simplesmente tira uma nota, paga por um saco de balas de goma e vai embora sem dizer uma palavra. Esse breve encontro fez Fesco perceber que precisa ficar em alerta. Ao voltar para os fundos da casa, ele segura a arma e fica de guarda. No meio da noite,
Cal espera Nate em seu quarto e o confronta, exigindo saber por que um traficante o espancou e se ele está envolvido em negócios sujos que podem arruinar seu futuro para sempre. Nate, que já não sente nenhum pingo de medo ou respeito pelo pai, resume a situação com total frieza. Ele revela que sabe do segredo com Jules e que ela contou tudo aos amigos, inclusive o traficante que o atacou. Nate afirma que esse traficante tentou extorquí-lo e que ele se recusou, se apresentando como o único que protegeu a honra da família. Em um instante, Nate consegue virar o jogo para colocar toda a carga moral sobre Cal, que, apavorado com as consequências, se oferece para consertar o desastre. No entanto, Nate solta a bomba definitiva. O disco do encontro com Jules desapareceu e ele garante saber exatamente quem o roubou. Na cena seguinte, voltamos ao passado para ver a origem de Cal, que no ensino médio era popular e estrela do time de luta com seu melhor amigo, Derek. Com a fama, surgiram as garotas, mas Cal já sentia uma conexão confusa e profunda com Derek. Ele o olhava de forma diferente, embora não tivesse coragem de revelar seus sentimentos. Pouco depois, ele conheceu Marsha, uma garota mais experiente que o guiou em seu despertar sentimental e lhe ensinou como se encaixar no molde que a sociedade esperava dele. Seu pai, um homem rígido que via com desconfiança a proximidade entre Cal e Derek, sentiu-se aliviado ao vê-lo com Marsha e até a convidou para jantar, dando-lhe uma recepção oficial que selaria o destino de Cal para sempre. Com o tempo, Cal reprimiu seus sentimentos, focando apenas em Marsha. Eles mantinham intimidade em qualquer lugar possível, até que numa noite, enquanto ia para uma festa com Derek, uma tempestade o obrigou a parar. Como ele estava em um jipe sem capota, buscaram abrigo no único local aberto ali, um bar gay. Lá, entre drinks, começaram a dançar zombando dos homens do local. Mas a ironia desapareceu quando os movimentos se tornaram pessoais e cheios de desejo. Cal acabou beijando seu melhor amigo, que longe de rejeitá-lo, correspondeu com a mesma intensidade. Na manhã seguinte, ainda com ressaca e confuso com novos sentimentos, Cal recebeu uma ligação de Marsha, que mudou seu destino para sempre. Ela estava atrasada, tinha feito 3 testes e todos deram positivo. A notícia chegou no momento mais inoportuno. Sua carreira promissora como lutador e o futuro com Derek sumiram de repente. Cal acabou preso em um casamento com Marsha e empurrado para uma vida convencional que nunca escolheu. De volta ao presente, Jules decide finalmente aceitar Elliot Edwin em seu círculo, mas não sem antes submetê-lo a um interrogatório rigoroso para garantir que suas intenções com Rue não são sexuais. Quando Jules supera suas inseguranças, as garotas reatam e voltam a ter intimidade após meses. No entanto, Rue continua sustentando a perigosa mentira de que está sóbria. Na verdade, assim que chega em casa, ela pega a pequena caixa com heroína que roubou de Fesco e consome uma dose medida, o suficiente para que o efeito dure sem levantar suspeitas. Enquanto Rue se afunda em um mar de alucinações sedativas, Cassie vive obcecada com um único objetivo: conquistar o amor de Nate. Durante meses, ela estudou meticulosamente cada comentário de Maddie sobre os gostos do namorado. Com uma disciplina quase maníaca, Cassie começa a acordar às 3 da manhã para conseguir o visual perfeito que chame a atenção de Nate. Ela experimenta cores específicas, penteados elaborados e roupas de estilo conservador. Seus 3 primeiros esforços acabam sendo um fracasso total, já que Nate passa por ela nos corredores da escola sem nem ao menos olhar para ela. No entanto, quando Cassie decide copiar exatamente o estilo e a roupa de Maddie, ela finalmente consegue chamar a atenção dele. Embora Nate ainda a ignore em público, ele a procura todas as noites para fazer sexo. Eles costumam ser criativos e ir a lugares arriscados, como a obra do pai dele. No caso de Rue, depois de 6 dias esticando ao máximo o conteúdo da pequena caixa, ela finalmente ficou sem suprimentos e procurou Fesco para pedir mais. No entanto, ele não havia mudado de opinião. Ele considera que Rue é um pesadelo ambulante e não está disposto a gastar nem mais um centavo alimentando o vício dela, então essa porta se fechou definitivamente. À beira de perder o controle por causa da abstinência, Rue dá um jeito de conseguir a droga diretamente com alguém que tem mais poder do que Fesco. Ela passa os dias seguintes elaborando um plano meticuloso,
se veste de forma formal e vai visitar Lori Jane, a fornecedora principal. Surpreendentemente, Lori decide dar um voto de confiança para ela e entrega um adiantamento de $10.000 em comprimidos para que ela venda. Para a traficante, essa quantia é insignificante, mas antes de deixá-la ir, ela faz uma advertência glacial. Sabe que Rue é inteligente, mas também sabe que ela é uma viciada. Ela deixa claro que se Rue estragar o negócio, vão matá-la para vender seu corpo ou seus órgãos, o que estiver em melhor estado. Aconteça o que acontecer, a casa sempre ganha. Nesse instante, Rue entende a gravidade do perigo em que se meteu, mas sai do lugar em um estado de euforia total, por finalmente ter seu próprio estoque enorme. Já Cal está obcecado em recuperar a fita, pois sabe que, se o vídeo for divulgado, sua vida estará arruinada, a ponto de cogitar suicídio. Enquanto espiona a casa de Fesco, Ash o surpreende pelo ponto cego e o ameaça com uma espingarda. Ele o obriga a entrar na casa e lá o espanca repetidamente até fazê-lo sangrar. Cal, desesperado, admite que procura o disco, dizendo que Nate afirmou que eles tinham, mas Fesco não se interessa e esclarece a situação. Ele bateu em Nate porque ele o delatou para a polícia. Deixa claro que é um traficante, não um pervertido. Nesse momento, Cal admite seu erro e oferece dinheiro para garantir o silêncio deles sobre o vídeo com Jules, mas Fesco recusa o suborno. Ele só manda manter seu filho doente, longe das amigas dele e o deixa ir. Quando a noite chega, Rue se tranca no quarto, abre a mala cheia de comprimidos e se entrega ao consumo desenfreado. Algumas quadras dali, Cassie fica esperando em vão que Nate venha buscá-la, mas ele decidiu ir embora com Maddie em seu lugar. Como Rue estava tão drogada, ela falta aos encontros com Jules, e Elliot Edwin não quer que a vejam nesse estado, o que faz com que Jules e Elliot acabem passando muito tempo sozinhos e percebam que se dão muito melhor do que esperavam. Com o passar dos dias, Maddie recupera seu brilho característico. Nate volta para ela e o casal mais popular da escola recupera seu trono, mas isso destrói Cassie, que estava se apaixonando por ele. Alguns dias depois, Cassie aceita se encontrar mais uma vez com Nate, mas desta vez o confronta para exigir que ele escolha uma das duas. Nate escolhe Maddie sem hesitar, fazendo Cassie perder o controle e gritar desesperada. Cansado da situação, Nate a manda para o inferno e ela responde com uma promessa sombria. Ela fará de tudo para afastar Maddie dele. Na garagem, Cal perde a sanidade. Bêbado, ele resolve dirigir seu velho Jeep para relembrar quando tudo era mais simples. Ele dirige rápido pela rodovia, zigue-zagueando entre faixas enquanto bebe uísque, distraindo-se perigosamente da estrada. Alguns minutos depois, ele chega ao bar gay onde já dançou com Derek. Assim que entra, escolhe na jukebox a mesma música daquela noite e se deixa levar pela música. Ele dança diante de todos e aceita a companhia de um rapaz que o guia, mas logo perde o controle. Seu comportamento errático faz os seguranças expulsá-lo a pontapés. Pouco depois, Cal chega em casa, faz um escândalo e urina no chão da sala. Quando sua família acorda horrorizada, ele inicia um processo brutal de honestidade. Ele revela sua vida dupla e sua obsessão por fazer sexo com pessoas jovens e também expõe Marsha, dizendo que sabe que ela o trai com homens no Facebook e que, na verdade, isso não o incomoda. O que mais o irrita é que, mesmo sendo família, mentem e se traem como inimigos, mas garante que essa farsa acaba naquela noite. Cal admite que errou ao não se aproximar de Nate, reconhecendo que o filho é um monstro e sente-se parcialmente culpado. Promete voltar pela manhã para conversar. Se Marsha quiser o divórcio, ele vai conceder. Se quiserem permanecer em sua vida, será sob seus termos, pois ele não quer mais viver uma mentira. Enquanto isso, Cassie enfrenta seu próprio colapso. Ela ficou bêbada e dança freneticamente no meio da sala, enquanto o resto das garotas a observa preocupada, sabendo que algo se quebrou dentro dela. Nate chega pouco depois e, com uma frieza absoluta, se junta às garotas na jacuzzi. Do outro lado da casa, Cassie o observa com os olhos cheios de lágrimas, sentindo seu mundo desmoronar enquanto ele age como se nada tivesse acontecido. Um minuto depois, Cassie entra na jacuzzi com eles, mas ao ouvir Maddie contar animada todos os planos futuros que tem com Nate, seu estômago se revira de culpa e álcool. Ela acaba vomitando para todos os lados, arruinando o momento. Enquanto isso, Elliot Edwin e Jules estão prestes a ter intimidade quando ele decide confessar a verdade.
Rue não ficou sóbria nem um dia desde que ele a conhece e revela que ela usa substâncias mais fortes do que aparenta. Ele tem certeza disso porque seu pai tinha o mesmo aspecto antes de morrer. Ao mesmo tempo, Rue sofre uma dolorosa alucinação e presencia seu próprio funeral. Lá estão todos os amigos dela e também o pai dela, que faleceu anos atrás após perder a batalha contra o câncer. Na manhã seguinte, a realidade a atinge de forma brutal. A mãe dela invade o quarto enquanto ela ainda está sob o efeito das drogas. Rue acorda assustada e tenta desesperadamente encontrar a mala, mas ela desapareceu. Começa uma discussão violenta em que Rue, fora de si, grita para a mãe que gostaria que ela estivesse morta no lugar do pai. No meio do caos, Rue agride fisicamente a irmã Dia. Esse ato é a gota d'água. Sua mãe revida para contê-la e a empurra para fora do quarto, trancando-se com Dia e deixando Rue do lado de fora, sozinha com seu desespero. Rue chuta a porta com fúria até quebrá-la, chegando até a ameaçar sua própria família de morte se não lhe entregarem os comprimidos. Porém, a adrenalina some rapidamente e ela desaba no corredor chorando muito. Lá, revela uma verdade aterradora. A mala não é dela e será morta se não a devolver. Mas sua mãe não cede e quando Rue percebe que as drogas já não estão mais lá, ela se torna violenta mais uma vez. Na cozinha, ela encontra Jules, que tenta conversar, mas Rue está completamente destrutiva. Com ódio visceral, ela grita que Jules é o pior que já aconteceu em sua vida e delatá-la para a mãe foi uma traição imperdoável. Ela fala na cara dela que Jules está morta para ela e espera nunca mais vê-la. Uma vida que, segundo Rue, pode durar apenas 2 semanas, pois esse é o prazo que ela tem antes que Lori cobre o dinheiro das drogas que sua mãe jogou no vaso sanitário. Um tempo depois, sua mãe a coloca no carro para levá-la para a reabilitação e Elliot Edwin aparece para se despedir. No início, Rue aceita que precisa de ajuda, mas ao se aproximarem do centro, a ansiedade a domina e ela revela friamente seu verdadeiro plano. Ela planejava usar todas as drogas da mala nos dias finais. Diz que teria morrido feliz após o melhor mês da vida, mas agora eles estragaram tudo. Quando sua mãe se descuida por um segundo, Rue foge do carro e corre desesperada pela rua. Após quase ser atropelada por vários veículos, ela consegue se perder no meio do trânsito e vai para a casa de Fesco. No entanto, ela não encontra ninguém lá, então vaga sem rumo até chegar à casa de Lexi. O plano dela é se esconder um tempo e ainda pegar alguns comprimidos da mãe da amiga para aliviar a abstinência. Sem achar nada no armário de remédios, ela resolve roubar brincos de ouro para vender, mas, ao ir para a sala, cai numa emboscada. A mãe de Lexi já tinha se adiantado e ligado para a mãe de Rue. O resto das garotas chega para tentar uma intervenção improvisada, mas Rue não se importa com o apoio de ninguém. Em um ato de maldade para desviar a atenção, ela expõe Cassie diante de todos, dizendo que a viu entrando na caminhonete de Nate à noite. Mad perde completamente o controle e parte para cima de Cassie. No meio desse caos violento, Rue aproveita a distração para sair correndo novamente em direção à casa de Fesco. Dessa vez, ela o encontra. Depois, Rue finge ir ao banheiro, mas na verdade começa a vasculhar a casa para roubar o que puder. No entanto, Fesco tem experiência demais lidando com viciados, descobre Rue em segundos e, magoado pela traição da amiga, a expulsa de casa sem piedade. Sozinha e desesperada, Rue se esconde até que uns vizinhos abrem a garagem e ela aproveita para invadir a propriedade. Impulsionada por uma necessidade frenética de se drogar, Rue invade a casa de desconhecidos para roubar joias, dinheiro e qualquer objeto de valor que encontrar. No entanto, os donos da casa voltam antes do previsto e ela é obrigada a fugir pela janela. Os proprietários chamam imediatamente a polícia e, em questão de segundos, Rue se vê correndo por becos escuros enquanto as viaturas vasculham a área com as sirenes a todo volume. Uma viatura avista em um estacionamento e a jovem inicia uma fuga desesperada pela rodovia, desviando dos carros em movimento e provocando vários acidentes no processo. Guiada apenas pelo seu instinto de sobrevivência, Rue atravessa quintais, estraga uma festa privada ao correr entre os convidados e percorre corredores de serviço. Os policiais estão em seu encalço, mas após uma corrida exaustiva e se machucar com cacos de vidro, Rue consegue despistá-los, escondendo-se numa lixeira fedorenta. Apesar de estar com o tornozelo gravemente machucado, ela consegue se arrastar até a casa de Lori Jane.
Lá, entrega as joias roubadas e o dinheiro, somando quase $3.000, mas sabe que isso é menos da metade da dívida total. Apesar da dívida pendente, Lori Jane oferece uma ajuda aparente. Ela ajuda a tomar um banho quente, mas assim que Rue baixa a guarda, Lori Jane injeta uma dose de morfina intravenosa nela. O efeito é fulminante. Rue cai em um sono profundo e a dor física do seu corpo machucado desaparece por um tempo. Durante esse transe, ela sofre um flashback emocional dos momentos que compartilhou com seu pai e do instante devastador em que teve que fazer o discurso durante o funeral dele. Contra todas as expectativas, Rue acorda com vida na casa de Lori. Sem fazer o menor barulho, ela percorre a casa em silêncio, até que encontra uma janela aberta e, em um ato de desespero, pula do segundo andar para escapar. Uma hora depois, ela consegue chegar em casa, porém, suas mãos estão completamente atrofiadas pelo efeito residual da droga e pelo extremo cansaço, a ponto de ser impossível realizar tarefas simples como tirar o papel de um doce. O centro de reabilitação informa que terá uma vaga para ela em uma semana, então ela precisará passar os próximos dias em sobriedade forçada, enfrentando os fortes efeitos da abstinência. No terceiro dia, Rue começa a buscar o perdão. Ela liga para Ali, seu padrinho em Narcóticos Anônimos, para pedir desculpas pelos insultos passados, e ele aceita ir até a casa dela para cozinhar algo para a família e apoiá-la em sua recuperação. Por outro lado, Maddie permanece deitada em sua cama, com a fita nas mãos, analisando friamente como executar sua vingança contra Nate. Ela sabe que tem o poder de destruí-lo se for a polícia, mas sua mente busca algo mais criativo e doloroso. Enquanto isso, na casa de Cassie, a situação é alarmante. Sua mãe, tomada pela preocupação, se dedica a esconder todas as facas da cozinha, temendo que a instabilidade emocional de sua filha a leve a se automutilar. Seus temores se confirmam quando Cassie tenta cortar os pulsos usando um saca-rolhas. Lexi presencia a cena e, com seu característico cinismo, agradece internamente por sua irmã ser bonita, mas burra. Mais tarde, Lexi visita Fesco para compartilhar uma notícia importante. A escola aprovou sua peça de teatro. É uma peça baseada inteiramente na vida de Cassie, e Lexi está convencida de que, se sua irmã assistir ao final, vai querer procurar algo muito mais afiado do que um saca-rolhas. Na conversa, Fesco enfim revela o real motivo de ter agredido Nate. Ao conhecer a nobreza por trás de suas ações, Lexi começa a olhar para ele com admiração. Quanto a Nate, a atmosfera em sua casa mudou. Sua mãe acordou bem-humorada, tomou uísque no café e a família respira aliviada sem cal para sufocá-los com falsa moralidade. Porém, a calma é ilusória. Naquela noite, Nate sai para dirigir com uma arma no banco do passageiro e, sem um rumo claro no começo, acaba se infiltrando no quarto de Maddie. Sem hesitar nem usar palavras suaves, Nate agiu com uma frieza assustadora. Ele deixou uma bala no revólver e jogou roleta russa apontando para Maddie até que, em pânico, ela confessou estar com o disco. Após conseguir o que queria, ele voltou para casa com calma perturbadora, deixando Maddie em absoluto terror na cama. No caminho, parou na casa de Jules. Lá, surpreendendo a todos, ele pediu desculpas pelo mal causado. Ele devolveu o disco original e, antes de sair, admitiu que seus sentimentos nas mensagens eram reais. Assim que Jules saiu da caminhonete, Nate ligou para Cassie dizendo que a buscaria. Ele propôs passarem o fim de semana juntos e selou a promessa com um "eu te amo". Cassie, carente, acreditou em suas mentiras. Ao encontrá-lo, ela confessou devotamente ter arruinado sua vida por ele, mas acreditava que o sacrifício valeu a pena. Alguns dias depois, chegou o grande momento de Lexi, a estreia da sua peça de teatro baseada nas experiências do seu grupo de amigas. O resto das garotas ficou atônito ao ver como os personagens no palco eram espelhos exatos de suas próprias vidas. Apesar da tensão, cada ato da peça acabou sendo brilhante e o público ficou cativado. No entanto, o triunfo de Lexi foi ofuscado pela tristeza ao perceber que o assento reservado para Fesco continuava vazio. A peça avança com uma honestidade brutal, expondo os momentos mais íntimos de suas amigas sob a perspectiva de Lexi, que reuniu cada detalhe ao longo dos anos. Mesmo sem intenção de ferir, a verdade é devastadora. O palco mostra a evolução da amizade entre Maddie e Cassie, desde os dias de glória liderando o time de líderes de torcida, quando a escola era seu reino, até o momento amargo da traição.
A atriz que faz Maddie diz a frase que mais machuca Cassie, afirmando que nunca faria isso com sua melhor amiga. O peso da culpa é demais para Cassie, que foge do auditório banhada em lágrimas e se tranca no banheiro, tentando desesperadamente se recompor, sem sucesso. Simultaneamente, Nate tem um pesadelo vívido e perturbador sobre o vídeo de seu pai com Jules. Em sua mente, a imagem se distorce e ele ocupa o lugar da garota. Ao sair do transe, a peça chega a um ponto crítico. Lexi começa a narrar os segredos do passado de Cal, incluindo os momentos de tensão sexual na equipe de luta. Nate, tomado pela fúria e vergonha, fecha os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. Para o público, a apresentação é um espetáculo brilhante e ousado, mas, para Nate, é um ataque pessoal e humilhante que expõe as rachaduras da sua família diante da escola inteira. Os aplausos estrondosos da plateia são a gota d'água para Nate. Ele perde completamente a paciência e sai correndo do auditório. Antes de sumir, ele desconta sua raiva em Cassie, gritando que todo aquele espetáculo humilhante foi obra da própria irmã e exigindo que ela saia da casa dele imediatamente. O relacionamento terminou. Enquanto isso, na casa de Fesco, a tensão é mortal. Custer, seu antigo parceiro, chega com a notícia de que a polícia encontrou o corpo de Mouse. Antes que Fesco possa reagir, Faelina deixa cair seu copo no chão de propósito. Ao se abaixar para pegar, ela discretamente sinaliza para Fesco ficar em silêncio e não se incriminar, pois sabe que Custer é informante e deve estar com o microfone escondido. Faye não esquece que Custer a abandonou em seu pior momento e que foi Fesco quem a acolheu, por isso ela decidiu mudar de lado e protegê-lo. Custer tenta desesperadamente que digam algo comprometedor, mas Ash o surpreende por trás e o esfaqueia diretamente no pescoço. Fesco reage rápido e tapa a boca dele para impedir que grite, enquanto sangra até morrer. Depois, pega o telefone do traidor e joga em um copo de refrigerante para destruir qualquer evidência eletrônica. Em seguida, Fesco dá um soco em Ash com a intenção de que pareça que houve uma briga e que ele foi o único responsável. Ele manda pegar o dinheiro e fugir antes da polícia chegar, mas o garoto, leal, se recusa a abandoná-lo. Essa é a amarga razão pela qual Fesco perdeu a peça da Lexi. Com um cadáver na sala, ele sabe que a polícia vai cercar sua casa a qualquer momento. Enquanto isso, no auditório da escola, a rejeição de Nate empurrou Cassie além do limite da sanidade. Com uma segurança assustadora, ela caminha diretamente para o palco, interrompe a apresentação e arrasta Lexi para a frente dos refletores para humilhá-la diante de toda a plateia. Durante o delírio, Maddie sobe ao palco para se vingar, causando caos com gritos e socos. Por fim, Cassie recebe parte do que merece diante dos colegas. Incrivelmente, o público acredita que toda a confusão faz parte da narrativa vanguardista da peça, o que permite que Lexi se recupere, reúna seu elenco e se prepare para o grande final. Ao mesmo tempo, a tensão na casa de Fesco chega ao seu ponto de ruptura. Ash se entrincheira no banheiro com um arsenal completo, justamente quando a polícia bate à porta. Por outro lado, no depósito onde Cal se refugiou, ele parece estar aproveitando uma liberdade desenfreada com homens e mulheres. Quando Nate o visita, pergunta friamente se ele está mais feliz agora do que com a família. Cal admite, sem culpa, que sim. Nesse exato momento, a polícia invade o local. Nate, que já tinha tudo planejado, saca uma arma para controlar a situação e depois entrega um pendrive com todos os vídeos reunidos para garantir que seu pai seja julgado por cada um de seus crimes. Voltamos imediatamente para a casa de Fesco, onde reina o caos. Uma equipe da SWAT arrombou a porta, prendeu Faelina e imobilizou Fez no chão, mas Ash se tranca e se recusa a abrir a porta do banheiro. Em vez disso, o garoto começa a atirar através da madeira. Uma das balas acerta acidentalmente seu irmão no abdômen, provocando uma chuva de tiros dos policiais que atravessa a porta. Ash atira repetidas vezes até que o armamento pesado da polícia destrói a entrada. Assim que os policiais entram, Ash finge estar morto para ganhar tempo, aproveita um descuido e mata um policial, mas sua sorte acaba nesse instante. Fesco observa com horror enquanto um ponto laser sobe pelo corpo do garoto até sua testa e um tiro certeiro põe fim à sua vida. A temporada termina com uma nota agridoce. Lexi é incapaz de aproveitar o sucesso de sua peça devido à tragédia. Sua irmã a detesta. O garoto por quem ela se apaixonou está na cadeia e seu irmão mais novo foi assassinado.
No banheiro, Maddie, depois de ter descontado sua raiva fisicamente em Cassie, garante friamente a ela que, na verdade, lhe fez um favor ao tirar Nate de sua vida. Ela deseja boa sorte, avisando que ela vai precisar. De volta ao auditório, Jules pede desculpas a Rue por tê-la delatado e confessa seu amor. Mas Rue, em um gesto de maturidade e distância, apenas a beija na testa e se retira em silêncio. Na manhã seguinte, Rue vai novamente para a reabilitação, esperando conseguir suportar o processo, não só por ela, mas por quem ainda se importa com seu bem-estar.